Seja bem-vindo à nossa segunda aula do evento A Jornada do Investidor de Ações. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores. E o nome da nossa aula de hoje é Efeito Bola de Neve, 4 passos para ganhar dinheiro de verdade com as ações da Bolsa de Valores. Com esses 4 passos, você vai ter um caminho claro, simples, eficiente e seguro para investir em ações da Bolsa de Valores com segurança e receber dividendos crescentes de forma consistente. Eu falei 4 passos, mas eu vou adicionar um 5º passo surpresa super importante na sua jornada de investidor de ações. Daqui a pouquinho eu já falo dele. E por que o nome dessa aula é Efeito Bola de Neve? Porque com esta aula você vai aprender a investir em ações do jeito certo. Você vai começar a receber dividendos e com o passar do tempo esses dividendos vão passar pelo efeito bola de neve. Eles vão crescer cada vez mais rápido, de forma exponencial, como cresce uma bola de neve. Em certo ponto, o dividendo que você vai receber de uma ação vai ser maior do dinheiro que você aportou nessa ação. E eu não tenho dúvidas que você vai sair dessa aula com uma clareza imensa do que você precisa fazer. Não vai ficar inseguro nem confuso do que você precisa fazer na sua jornada de investidor de ações. E na primeira aula desse evento a gente viu os erros mais comuns que impedem os investidores iniciantes de investirem em ações da Bolsa de Valores com segurança e terem resultados. São erros que fazem as pessoas perderem dinheiro, tirando elas da Bolsa de Valores e dos benefícios que a Bolsa de Valores proporciona. O erro mais comum dos investidores iniciantes é não saber identificar se uma ação está cara ou se ela está barata. Sem saber isso, você vai comprar ações caras que vão fazer você perder dinheiro. O erro mais comum número 2 é você vender suas ações em momentos de crise e comprar em momentos de euforia. Se você fizer isso, você vai seguir o efeito manada, vai cair no ciclo da sardinhagem, vai comprar na alta e vai vender na baixa, chegando para comprar ações no final da festa só para pagar a conta. E dessa forma você vai perder dinheiro também. O erro fatal número 3 é você girar a carteira sem saber quando comprar ou quando vender as ações da Bolsa de Valores. É querer comprar e vender as ações a todo momento. É comprar ações da Bolsa de Valores só porque o influenciador lá no YouTube está comprando, depois esse influenciador sai do mapa e aí vai fazer o quê? É cair nas armadilhas das corretoras e dos bancos que só ganham com taxa de corretagem. Você vai ficar inseguro e vai acabar perdendo dinheiro também. E se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo demais que você assista. Além do conteúdo da aula em si, eu mostrei como acessar o meu e-book gratuito, mostrei como acessar o resumo da aula 1 e o glossário com os principais conceitos para você entender tudo o que está acontecendo nesse evento agora. Para acessar esse material, você precisa estar no grupo do WhatsApp desse evento. E para você conseguir aplicar tudo que eu vou ensinar hoje, você precisa parar de cometer esses erros fatais que eu expliquei lá na aula 1. Lembrando que todas essas aulas vão ficar no ar por tempo limitado, então não perde a oportunidade de assistir essas aulas. Esse conteúdão tem curso aí que te cobraria R$1.000 só para te entregar o que eu estou te entregando agora. E antes de a gente avançar, eu quero parabenizar a todos os investidores ao redor do Brasil que me enviaram mensagens, me enviaram direct, me mandaram perguntas lá na caixinha de perguntas, lá nos stories. Enfim, tem vários comentários em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube também. A gente está criando um movimento muito grande com esse evento. E você também pode enviar suas dúvidas para mim hoje na caixinha de perguntas que eu estou abrindo todo dia lá nos stories no Instagram durante a semana do evento. Vai ser um prazer bastante grande eu poder responder essas perguntas para você não ficar com nenhuma dúvida. Você também pode interagir com todos os participantes desse evento lá na comunidade exclusiva do evento, na comunidade do Facebook. E hoje você vai aprender o caminho mais simples, eficiente e seguro para você investir em ações com segurança e receber dividendos crescentes ano após ano. É o efeito bola de neve. Você não vai mais ficar confuso no mercado de ações, sabe aquela sensação de insegurança? Então, ela vai sumir. Você vai ter um caminho para seguir a partir de hoje. Então, papel e caneta na mão que vai começar um super conteúdo com essa aula que você vai ficar de queixo aberto, tenho certeza disso. Agora vamos ver com detalhes aqui quais são esses 4 passos para você investir em ações da Bolsa de Valores de forma simples, eficiente e rentável. E hoje também eu vou compartilhar contigo uma planilha para você calcular o seu plano para se aposentar mais cedo com as ações da Bolsa de Valores. Você já vai sair com esse grande plano desenhado depois de assistir essa aula de hoje. Então bora lá. O primeiro passo, o passo número 1 para você gerar o efeito bola de neve é ter uma estratégia clara que faça você ficar tranquilo com as flutuações do mercado de ações, especialmente nos momentos de queda. A estratégia que eu utilizo, eu batizei de método DEXA. O que significa método DEXA? DEXA significa dividendos crescentes e seguros com ações da Bolsa de Valores. E o método DEXA é baseado em 3 fontes principais de conhecimento: a análise fundamentalista, value investing e estratégia de dividendos. Só que eu não somente juntei essas 3 principais formas de investir, eu juntei e adaptei ao contexto brasileiro. E isso é muito importante porque as estratégias
são muito baseadas e utilizadas lá nos Estados Unidos, mas o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, você sabe disso. No Brasil as coisas oscilam muito mais, a gente tem muito mais crise. Como que eu cheguei a esse método, a essa estratégia, a estratégia DEXA? Eu vou fazer um parênteses bem rápido aqui para contar a minha história e como que esse método chegou até mim. Então pode se acomodar na cadeira, solta a caneta agora, fica tranquilo que eu vou te contar aqui. Eu venho de uma família muito simples, eu estudei sempre no ensino público, escola pública, universidade pública, e eu passei então por uma série de restrições financeiras em toda a minha infância e adolescência. Isso por si só me gerava uma série de dores emocionais e mentais. Quer comprar um carro? Não pode. Quer viajar de férias? Não pode também. Queria ajudar a família financeiramente? Não podia também. Queria morar em algum lugar mais confortável, uma casa mais confortável? Não podia porque não tinha dinheiro também. Aliás, o meu nome é Ganesh porque eu sou filho de monge que se formou na Índia. Meu pai estudou na Índia para se tornar monge. E monge, boa parte deles vivem de quê? Vivem de doação. Meu pai não tinha dinheiro e também não tinha educação financeira sobre investimento. Então já dá para você ter uma ideia dos problemas financeiros, os vários problemas financeiros que eu enfrentei nesse período da infância e da adolescência. Então eu pensei comigo mesmo, eu preciso estudar bastante para ser alguém na vida e superar esse estado de pobreza. Eu estudei bastante, passei no vestibular, passei até numa universidade boa depois de um tempo, na URGS, lá no Rio Grande do Sul. Depois eu estudei bastante também, passei em um concurso público federal, numa carreira da área econômica. Só que mesmo os funcionários públicos tendo um salário razoavelmente bom, muitos se endividam, tinham uma vida financeira bagunçada. E logo que eu passei no concurso público, isso já faz mais de 10 anos, eu pensei, preciso aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Logo que comecei a estudar, eu vi que a maior parte dos produtos que as corretoras e os bancos eles oferecem são produtos bons para eles, mas péssimos para os investidores. Tem altas taxas, baixa rentabilidade. Quando eu vi isso, eu fiquei pasmo, assim, parecia um assalto legalizado que as corretoras e os bancos cometiam ali com os investidores. E querendo ali na busca de investimentos que dão uma boa rentabilidade, eu cheguei aonde? Nas ações da Bolsa de Valores. Mas a primeira coisa que eu conheci foi o quê? Trade. Mas em pouco tempo eu já percebi que fazer trade na Bolsa de Valores era uma furada, uma cilada, um conto do vigário, uma armadilha para os investidores. E eu já te digo, fique longe de qualquer tipo de trade, day trade, swing trade, position trade. Tudo isso é balela que fazem as pessoas perderem dinheiro. Pior é que as pessoas mais desesperadas e necessitadas, elas caem nessas armadilhas de trade. E nesse momento da minha vida eu pensei, quem são as pessoas que ganham dinheiro de verdade com as ações da Bolsa de Valores, que reconhecidamente pelo mercado ganham dinheiro de verdade com as ações da Bolsa de Valores? E logo eu cheguei nos nomes de quem? Dos bilionários Warren Buffett, Charlie Munger, Mohnish Pabrai, Bill Ackman, a maior parte deles americanos. Essas pessoas, sim, elas ganham dinheiro de verdade investindo em ações da Bolsa de Valores. São bilionários, fazem parte da lista da Forbes dos mais ricos do mundo e foi exatamente estudando esses investidores que eu consolidei o meu método de investimento em ações da Bolsa de Valores. Eu juntei o que eles fazem e adaptei a realidade brasileira, que é bem diferente da realidade dos Estados Unidos. Eu chamei esse método de método DEXA. E eu comecei a ter ótimos resultados muito positivos. Muita coisa que eu não conseguia fazer, eu comecei a poder fazer. Eu sou o cara poupador, investidor, mas gosto de gastar também com as coisas boas da vida. Viajei e viajo pelo mundo, gosto muito disso. Conheci a África, a Rússia, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul. Aquela restrição que eu não podia viajar para o exterior passou, hoje eu posso fazer isso. A gente acabou de construir uma casa, a casa do nosso sonho, uma casa grande, terra, em um local nobre da cidade, todos os quartos com suíte, para os nossos filhos e um jardim bem bacana. Os problemas financeiros pelos quais eu passei, os meus filhos não vão passar. O que era um sonho, hoje é uma realidade. Meus filhos, felizmente, não vão precisar estudar em escola pública. E hoje o meu propósito é que mais pessoas tenham um resultado parecido com esses que eu tive. Tenham essa transformação positiva na vida, que vivam uma vida mais plena com as suas famílias. Eu quero passar esse conhecimento que é um verdadeiro tesouro escondido a outras pessoas ao redor do Brasil. E você que está assistindo agora essas aulas, você vai ter acesso a esse conteúdo que transforma de verdade. É um conteúdo muito prático. Feito esse parênteses da minha história, bora voltar agora para a estratégia de investimento, que é o método DEXA, sabendo que o primeiro passo importante é definir a estratégia de investimento. As estratégias que formam o método DEXA são três principais, como eu falei: a estratégia de dividendos, análise fundamentalista e value investing. Isso tudo combinado e adaptado à realidade da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E eu vou dar uma pincelada aí sobre cada uma dessas três estratégias. A estratégia de dividendos é basicamente acumular ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos e que possuem um potencial elevado de valorização também. É possível você ter na carteira de ação empresas que pagam bons dividendos e se valorizam no longo prazo. São as empresas, as ações crescendo, ações que crescem e pagam dividendos ao mesmo tempo. A estratégia fundamentalista é você tomar suas decisões com base nos fundamentos da empresa.
Não tem nada a ver com trade, não tem nada a ver com análise técnica, que são tudo furadas. Você que está assistindo esse evento não vai cair em nenhuma furada, nenhuma armadilha de day trade, swing trade, position trade. Não é com trade que você vai ganhar dinheiro de verdade com as ações da Bolsa de Valores. Pode anotar isso. Análise fundamentalista é o quê? É analisar os fundamentos de uma empresa, é analisar a realidade daquela empresa. Value investing é você comprar ações cujo preço justo é maior que o preço de cotação negociada na Bolsa de Valores. Uma coisa é o preço da cotação da ação, outra coisa é o preço justo dela. Então, value investing é você comprar ações que negociam a preços atrativos e que proporcionam uma margem de segurança para o seu investimento. E para saber o preço justo é preciso saber formas de calcular o preço justo de uma ação. É preciso saber fazer o valuation de uma ação. É o famoso tema de precificação de uma ação. O resumo desses três conceitos, dessas três estratégias, é somente o ponto do iceberg dessa estratégia maior que forma o método DEXA. E nessa aula e na próxima aula eu vou aprofundar todos esses pontos. O que eu quero que você guarde nesse momento é o seguinte: o que vai fazer diferença no seu resultado no mercado de ações é aprender a estratégia de dividendos, a análise fundamentalista e o value investing adaptados à realidade brasileira. Isso vai fazer você investir em ações com segurança e gerar dividendos crescentes. O método DEXA é o mapa para você alcançar esse resultado. Inclusive, eu tenho um programa que se chama Programa DEXA, em que eu acompanho meus alunos de perto para eles acelerarem seus resultados com ações da Bolsa de Valores. O Programa DEXA não é um curso, mas é um programa completo, uma comunidade de investidores que interagem entre si, tem uma carteira recomendada de ações que todos os meses eu mostro quais ações são mais interessantes para investir naquele momento, tem uma área de suporte de dúvidas que minha equipe fica tirando todas as dúvidas, eu e minha equipe a gente fica tirando as dúvidas, tem encontros ao vivo, tem a carteira recomendada com as melhores ações, entre outros entregados. Amanhã eu vou explicar com mais detalhes para quem quiser meu acompanhamento próximo e acelerar os resultados. Mas agora a gente vai focar na aula de hoje, o jeito certo de investir. A gente acabou de ver o passo número 1 do efeito bola de neve, definir e utilizar a estratégia que funciona. No caso, eu utilizo o método DEXA. E o método DEXA tem uma vantagem imensa, sabe por quê? Com esse método, as flutuações do mercado de ações deixam de ser um problema para você, porque as flutuações passam a ser uma oportunidade. As pessoas que estão começando no mercado de ações, geralmente elas falam o seguinte: ficam com medo de perder dinheiro porque sabem que as ações vão cair em algum momento. Acham a Bolsa de Valores muito arriscada com o sobe e desce da Bolsa de Valores. A volatilidade, esse sobe e desce, é visto como um grande risco pelos investidores iniciantes. E por causa dessa volatilidade, muitas vezes as pessoas pensam que a bolsa é extremamente arriscada. E eu te entendo que você pense assim no início da sua jornada como investidor. Porque sempre quando a bolsa cai, ela cai por notícias negativas, como teve na greve dos caminhoneiros, a decretação da pandemia, lockdown, guerra na Europa, crise nos Estados Unidos. Todos esses momentos são muito críticos e a Bolsa de Valores cai. Sempre quando a bolsa cai, existe uma notícia muito negativa que as pessoas estão vivendo. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Você deve ter passado por isso também. Desabastecimento dos mercados, filas imensas dos mercados, filas muito grandes nos postos de gasolina, as pessoas com receio de ficar sem alimentos e sem gasolina. Isso é vivenciar uma crise, isso é vivenciar a queda na Bolsa de Valores. Só que a Bolsa de Valores tem a sua própria lógica de funcionamento. Quando existem essas notícias negativas, a Bolsa cai muito, como se o mundo fosse acabar. Acontece que o mundo não acabou em nenhuma dessas crises. A gente já passou pelo 11 de setembro, ataque terrorista lá nos Estados Unidos, crise imobiliária de subprime em 2008, momentos de impeachment no Brasil, sem contar as crises imensas que aconteceram durante o período da Guerra Fria, sequestro da poupança com o Collor no Brasil. A boa notícia é que, quando a Bolsa de Valores cai demais, os preços ficam extremamente atrativos. As ações de empresas que são muito boas, elas ficam bem baratas. E é uma oportunidade de aportar barato em empresas de qualidade. Inclusive as empresas boas pagadoras de dividendos você consegue comprar a preço de banana porque elas ficam super baratas, super descontadas. Com o método DEXA, por que o investidor não se preocupa com as flutuações da Bolsa de Valores? Com o método DEXA, o investidor fica feliz tanto nas quedas quanto na alta das bolsas de valores. E como que isso funciona? Vamos supor aqui um primeiro cenário. Você comprou as ações e o mercado começa a subir. Qual o seu sentimento com isso? Você vai ficar mais feliz porque o seu patrimônio se valorizou e você está mais rico. E a alta da Bolsa de Valores, a alta das ações, 100% dos investidores gostam. Agora vamos pensar num cenário contrário. Você comprou suas ações e o mercado de ações começou a cair, começou a despencar. 90% dos investidores não vão gostar disso. Vão achar que perderam dinheiro. Mas com o método DEXA, o investidor também vai ficar feliz nas quedas. Como assim, Ganesh? É exatamente isso que você escutou. O investidor vai ficar mais feliz com as quedas porque vai ser uma oportunidade de comprar a mesma ação de uma empresa de qualidade que você já vinha comprando
só que agora com um ótimo desconto, quase como se fosse uma Black Friday. Uma Black Friday que não tem data para acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que uma ação como a do Banco do Brasil negociasse a R$ 26 e estivesse ali pagando 8% de dividend yield. Se a ação cair para R$ 13, ou seja, a metade, a mesma ação do Banco do Brasil vai ter um dividend yield de 16% se ela continuar pagando o mesmo dividendo. Ou seja, você vai receber o dobro de dividendos, porque a ação está metade do preço. Ou seja, você consegue comprar mais renda passiva com menos dinheiro na hora de você fazer o seu aporte. E acredite, foi exatamente isso que aconteceu em março de 2020. Petrobras estava R$ 13, Tupi estava R$ 10, Banco do Brasil estava na faixa de R$ 12. Veja o caso de um aluno meu que pegou as quedas da Bolsa de Valores e sentiu segurança com o método para aportar e aproveitar as oportunidades. Quando você monta uma carteira, né, que nem o Neto fez aí também, boas empresas que estão a bons preços, a chance disso acontecer é muito baixa. Ele não está alavancado, né? Que é a ideia assim, ele está com o dinheiro dele, não tomou dívida para investir. Então, é um passo importante, assim, não é uma coisa trivial mesmo. O cara vendeu um apartamento, um patrimônio que é importante, investiu 100% em ações e aí o mercado começou a subir. Beleza, aí, né, todo mundo fica feliz que o patrimônio, né, no geral, está subindo, estou mais rico, né? Essa é a primeira impressão. Mas em dezembro, ali deu algo depois das eleições, que nem ele falou, teve o Fernando Haddad, foi anunciado, então começa a ter incertezas, né? Será que a economia vai para lá ou para cá? E aí as ações começam a cair. Então ele viu o patrimônio dele caindo, né? Caindo, e começou a olhar como é que ele sentiu segurança nisso. Olhou para os dados e viu que aquilo dali não fazia muito sentido. Podia ser que caísse mais daqui a um tempo, podia, mas em algum momento aquilo dali teria que. Não fazia sentido. Não faz sentido você deixar uma nota de R$ 10 sendo vendida por R$ 5. Em algum momento as pessoas vão comprar aquilo dali e vai chegar próximo de 10 de novo. Então, acho que isso é bem bacana você compartilhar essa segurança. Porque, Neto, a maior parte das pessoas, quando vai para o mercado de ações, tem medo de perder dinheiro. Claro, poxa, eu trabalhei, suei, eu não quero me arriscar, né? Mas deu para ver que te trouxe segurança adotando essa estratégia, né? Sim, sim. Eu considero que a principal vantagem é esse efeito psicológico que sai, você sai do pulso, você sai fortalecido e começa a lidar bem com os ciclos da bolsa. Você entende que a bolsa é cíclica, que uma hora ela vai cair, mas se você está posicionado numa empresa boa, que os fundamentos se mantêm bons, se a empresa apresenta receitas ou constantes ou em crescimento, dívida sob controle, lucros recorrentes, boa distribuição de dividendo, tu vai passar por isso com uma tranquilidade, assim, é como atravessar uma piscina de 50 metros por Michael Phelps. O cara tem total certeza, e todo mundo tem, que ele vai chegar na outra ponta. Uma coisa também que acho que trava muitas pessoas na hora de investir em ações é a questão da segurança, né? Porque é renda variável. Depois do treinamento, como é que é a sua sensação com a renda variável, com o mercado de ações, com a parte de insegurança, né? Acha que vai perder tudo? Você acha que tá mais tranquilo fazer um aporte? Porque também você faz um aporte que é significativo, não é dinheiro, não, dinheiro aqui que eu tô brincando, né? É um aporte significativo. Eu vou te ser bem sincero no que eu vou te falar aqui, tá? Eu até fazer o curso contigo e analisar as empresas que tu tinha posto como carteira recomendada, a gente fazia aquele investimento, até na própria Sanepar, eu comprava, estudei, vi, sabia dos altos e baixos, sabia dos riscos que tem como é que vocês chamam, sazonalidade, eu chamo de seca e de chuva, e vem as épocas de seca que pode dar queda, sabia disso, mas tu comprava sabendo de tudo isso, mas tu ainda ficava aquela pulguinha atrás da orelha, porque tu não tinha uma pessoa que realmente pesquisou a maneira a fundo, porque eu não tenho tempo de pesquisar isso aí. Eu, às vezes, fico aqui até meia-noite no computador, dando uma pesquisadinha, olhando, vendo os demonstrativos e coisas, mas tu não tem tempo de fazer uma coisa e pôr no papel, fazer um comparativo decente. Depois que eu fiz o curso contigo, tu mete a caneta sem medo, sem vamos usar uma expressão bem
tranquilo. Por exemplo, vou comprar Melk, vou comprar sem medo. A hora que a Ives cair, ela deu uma subida muito grande. A hora se ela der uma caidinha, eu vou comprar sem medo. Porque a gente sabe no projeto que ela tem, muda totalmente a tua sensação de investir. Você investe tranquilo. A mesma coisa se tu fosse chegar e depositar um dinheiro no banco, vamos usar uma expressão, tu sabe que tu depositou, pegou o teu recibo, o dinheiro está lá na conta, dorme tranquilo. Outra E percepção. antes tu, mesmo que eu te disse, antes de fazer o teu curso, eu tinha ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou fazendo certo? Será que é a empresa certa de investir? Então, com o método DEXA, que junta a estratégia de dividendos, análise fundamentalista e o Value Investing adaptados ao contexto brasileiro, você já tem o primeiro passo para ganhar dinheiro de verdade com as ações da Bolsa de Valores, e isso sem preocupação e sem aventuras. As flutuações e as quedas deixam de ser sua inimiga e passam a ser a sua aliada. Você vai gostar tanto da alta quanto da queda das ações da Bolsa de Valores, pode acreditar, e só por isso você já vai estar na frente de 90% dos investidores. O passo número 2 é selecionar os melhores setores e as melhores ações da Bolsa de Valores, e esse passo é fundamental. Você não precisa investir em todos os setores da Bolsa de Valores, você não precisa investir em todas as ações da Bolsa de Valores, nem em todas as empresas que são listadas na nossa bolsa. Você vai escolher só a nata, você vai escolher o filé, você vai escolher o que tem menos risco, você vai escolher o que vai te trazer mais segurança, você vai escolher as empresas que vão mais pagar dividendos. Mas a Bolsa de Valores tem centenas de empresas. Como que você vai começar esse filtro de selecionar as melhores ações? Primeira coisa é começar pelos setores. Como escolher os melhores setores da Bolsa de Valores? Procure aqueles que têm os melhores indicadores de rentabilidade, maior previsibilidade de receitas e nos lucros também, e também tem um longo histórico de resultados. Alguns setores da Bolsa de Valores são bem menos arriscados do que outros. O setor de varejo online, por exemplo, com Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas, é um setor extremamente competitivo, é extremamente arriscado, as empresas têm margens de lucro bastante apertadas, volta e meia elas estão dando prejuízo. Para que você vai se arriscar em investir num setor difícil desse? Não tem necessidade. O que eu faço, o que a gente faz é um filtro setorial extremamente importante. Já tira do radar os setores que são muito arriscados. Este que eu falei para você do varejo online é só um filtro inicial. Tem vários outros setores que são tão arriscados quanto esse. Você precisa ter critérios objetivos para selecionar os melhores setores da Bolsa de Valores. Se você tiver setores ruins na sua carteira, a chance de você perder dinheiro com empresas ruins, com setores ruins, é bastante grande. A gente seleciona os setores que tradicionalmente trazem excelentes retornos. Eu vou te dar um exemplo. O setor de energia elétrica. É um setor perene, a gente sempre vai ter demanda por energia elétrica, paga bons dividendos. Tem empresas que são super bem geridas, Taesa, Transmissão Paulista, Lupar, Engie, Neoenergia, Equatorial. Faz décadas que esse setor traz bons resultados para os investidores. Por que raios você vai investir em Magazine Luiza e Casas Bahia? Claro, o setor de energia elétrica também é somente um setor. Não dá para montar uma carteira de ações só com o setor de energia elétrica. Se você fizer isso, você concentra demais a sua carteira e não faz uma boa gestão de risco. Por isso, você precisa de critérios objetivos e claros para saber identificar os melhores setores da nossa Bolsa de Valores. Assim a gente monta uma carteira de ações que traz segurança, dividendos e valorização. Só que dentro desse passo número 2 não é somente selecionar os melhores setores. Além de escolher os melhores setores da Bolsa de Valores, a gente vai escolher as melhores empresas dentro desses setores. É um duplo filtro. A gente não quer somente se associar a empresas do setor de energia elétrica porque é um setor interessante. A gente quer saber qual ação dentro do setor de energia elétrica que está mais barata hoje para a gente fazer o nosso aporte? Qual que vai pagar mais dividendos? Quais empresas têm os melhores indicadores de rentabilidade? Quais empresas têm o melhor histórico de resultados? Qual que tem o maior potencial de valorização? Qual que tem a dívida sob controle? A gente quer a junção de vários indicadores para fazer o melhor aporte naquele momento e ter o melhor resultado. Sem contar que tem empresas de setores excelentes que muitas vezes as ações dessas empresas estão muito caras. Só que se uma ação estiver cara, a gente não compra essa ação porque o risco de perder dinheiro é bastante grande. Fazendo esses filtros e outros, isso que eu te mostrei não é uma lista exaustiva. Se você fizer isso, a chance de você ter as melhores ações da Bolsa de Valores na sua carteira para receber renda passiva e para valorizar seu patrimônio com segurança são excelentes. Você monta uma carteira completa com diferentes setores, faz essa diversificação. Essas são algumas das principais diretrizes do método DEXA. Vou te dar um exemplo de como funciona essa seleção. Uma das empresas que mais deu retorno para o investidor não foi a Magazine Luiza, não foi a Itaúsa. Uma das ações do Ibovespa que mais deu retorno para os investidores é do setor de energia elétrica. Uma das melhores ações da Bolsa, uma das melhores empresas do setor de energia elétrica é a Equatorial EQTL3. Olhando essa imagem, você vai ver que a ação rendeu mais de 1000% em 10 anos, praticamente todos os anos com rentabilidade positiva
e uma rentabilidade média acima de 25% ao ano. Uma rentabilidade extremamente alta, uma das maiores da nossa Bolsa de Valores, investindo sem aventuras e com conhecimento, tendo boas rentabilidades. Isso é uma amostra do que é possível você utilizando isso que eu estou mostrando para você. Veja o que diz esse aluno depois que ele teve acesso a esse conhecimento na hora de montar uma carteira de ações. E você quer compartilhar mais ou menos quanto que você recebeu ou prefere não... Não, pode. Eu te mandei até eu não sei se você chegou a pegar, eu te mandei um gráficozinho que eu tiro do próprio site da B3, que ele vai mostrando, né, mensalmente. Mas eu estou conseguindo tirar em torno de... É que varia, obviamente, porque não é todo mês que você tem as mesmas empresas pagando, né? Cada mês é diferente um do outro. Mas eu comecei com 2, 3 mil reais. Hoje, em relação a dividendos, tem mês que eu já cheguei a tirar 11, 12 mil reais. Perfeito. Eu vou pegar aqui, você compartilhou comigo, deixa eu olhar, é o ADB3, né, se eu não me engano, esse extrato, né, de quanto vem recebendo, até para o pessoal ver na prática. Eu acho que é bacana para mostrar aqui a conversa que eu estava tendo com o Fernando. Ele mandou aqui o extrato, né, inclusive tem o que vai receber, né, também, né, Fernando? Então, exato. Olhando aqui o gráfico, né, a gente consegue ver que tem recebido todos os meses, né? Agosto de 2023 até aqui agosto de 2024, que vai receber. Inclusive, o Banco do Brasil anunciou, né, pagamento de dividendos, e que nem a gente falou, ainda não está provisionado, né? Porque ainda está na Datacom. Depois eu fiquei pensando nisso. É que ainda a pessoa não está provisionada porque a pessoa pode ter direito ou não, desde que ela tenha na data, se não me engano, dia 21 de agosto, né? Então, o Fernando falou aqui, né, Fernando? Começou recebendo 3,8, né? 4,3, 3,7, e alguns meses aqui recebeu 12,2, 3,6, e é isso que é interessante, assim. E se eu somar tudo aqui, eu fiz uma conta mais ou menos, né? Dá próximo de uns 90, né? Mais ou menos 100 mil, acho que é em torno disso, no intervalo de 12 meses, né, Fernando? Sim, exatamente. Em 12 meses está dando em torno de 100 mil, 90 e poucos mil. Maravilha. Passo número 3 é acumular ações de empresas de qualidade que estejam negociando a preços atrativos, ou seja, ações baratas. Quando você acumula ações de boas empresas, você vai ter um impacto significativo no seu patrimônio, tanto na hora de receber dividendos, quanto na valorização do seu patrimônio. Muitas pessoas, quando começam no mercado de ações, elas investem somente um pouco de dinheiro para se proteger do desconhecimento. Geralmente elas investem em um valor pequeno para elas. Vamos supor que por sorte essa pessoa acerte e multiplique rapidamente seu patrimônio em 100%. A pessoa, por exemplo, investe, sei lá, 2 mil reais, 4 mil reais, vamos supor. Se ela ganhar 100%, vai para 8 mil reais. Só que 8 mil reais não resolve a vida da pessoa. Para ganhar dinheiro de verdade, um investidor precisa acumular ações, ela precisa acumular participações em empresas. Ela precisa fazer aportes regulares como se fosse um hábito mensal dela. Todo mês você vai lá e faz o seu aporte. Isso significa disciplina, que vai fazer que quando ela receba, esse investidor receba 15% de dividendio de uma ação, vai receber 15 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais só com esse dividendo. E esse passo número 3 está totalmente relacionado com o que a gente viu na aula número 1. A ideia não é ficar girando a carteira com frequência, ficar comprando, ficar vendendo ações a toda hora. A gente viu na aula 1 que girar a carteira demais vai fazer você perder dinheiro. A ideia é você escolher os melhores setores, escolher as melhores ações, ou seja, o nosso segundo passo, e acumular uma quantidade significativa dessas ações ao longo do tempo. Com aportes regulares, um hábito e uma mentalidade de investidor, de sócio de empresas. E além de gerar resultados financeiros práticos para fazer a sua renda passiva aumentar de forma muito significativa, vai fazer funcionar também para a valorização do seu patrimônio. Só que esse passo número 3 vem junto com uma condição. Você precisa acumular ações, mas de empresas de qualidade que estejam negociando a preços atrativos. A ação precisa estar barata. Não é porque as ações da VEG ou da Raia Drogasil são boas empresas, você vai comprar a qualquer preço. A gente viu na aula 1 que você precisa identificar quando uma ação está barata e quando uma ação está cara. Por isso que eu preciso reforçar, é fundamental você saber técnicas financeiras de precificação de uma ação. Como calcular seu preço justo, como fazer o valuation de uma ação. Essas técnicas de precificação muitas vezes também são chamadas de valuation de uma ação, avaliar quanto que vale aquele negócio, quanto que vale aquela ação. E na próxima aula eu vou mostrar como fazer o valuation de uma ação. O Warren Buffett fala, comprar ações a preços atrativos porque dá uma margem de segurança
para os investimentos. O Luiz Barça usa a analogia do jacaré. O jacaré fica lá pacientemente com a boca aberta, esperando o passarinho pousar para assim fechar a boca. Para o mercado de ações é esperar o preço da ação ficar atrativo para comprar, ou seja, para fazer os aportes. Sabendo dos passos 2 e 3, você vai acumulando ações de empresas de qualidade. Dá uma olhada em termos práticos como que vai ser o impacto desse investimento na sua carteira. Dá uma olhada agora na tela do computador para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer na hora de acumular ações para ter um impacto significativo no seu patrimônio. Uma coisa é você ter uma ação de Agro3. Se você tivesse aqui no ano de 2023 uma ação, você teria recebido R$ 3,21. Agora, se você tivesse 1.000 ações, você teria recebido cerca de R$3.000 em dividendos com a Agro3. Se você tivesse 10.000 ações, você teria recebido R$32.000 com essa ação. Por isso você precisa concentrar nisso aqui, acumular ações de empresas de qualidade que estejam a preços atrativos. Mesma coisa com a Malha Metal Leve, pagou R$ 9,71 por ação. Uma coisa é você ter 100 ações, você teria recebido quase R$1.000. Outra coisa é você ter 10.000 ações, você teria recebido quase R$100.000 com Malha Metal Leve. E Banco do Brasil também a mesma coisa. Se você tivesse 100 ações, você teria recebido em 2023 R$228. Se você tivesse 1.000 ações, teria recebido R$2.000. Agora, se você tivesse 50.000 ações, você teria recebido mais de R$100.000. Isso aqui é extremamente importante. Acumular empresas de qualidade que estejam a preços atrativos. Sabendo que o seu foco é acumular ações, você não precisa ficar se preocupando o tempo todo, está na hora de vender as suas ações. Você não precisa se preocupar em ter 30 ações na sua carteira, ter 40 ações na sua carteira. Inclusive, quem tem 40 ou 50 ações na carteira não sabe sequer o nome de cabeça de todas as empresas. Quem dirá saber detalhes sobre as empresas em si? Claro que aquela pessoa não sabe. Eu já vi gente na internet que se acha especialista em ações da Bolsa de Valores que fala para você ter um número excessivo de ações, ter 40 ações, 50 ações. Não faz sentido. Pergunta para essa pessoa se ela sabe o código de todas as ações que ela tem na carteira. Com certeza ela não vai lembrar. Claro, a gente faz uma diversificação com as nossas ações, mas não tem um número excessivo. A gente faz o que o Warren Buffett chama de diversificação concentrada. Você vai ter uma diversificação adequada, cerca de 15 a 20 empresas na sua carteira, e vai acumulando as ações dessas empresas ao longo do tempo, ficando sócio das melhores ações da Bolsa de Valores. Isso vai te trazer excelentes resultados. O passo número 4 é montar uma carteira de ações completa e fazer uma boa gestão de risco. Como a gente viu, você não vai ter um número excessivo de ações na carteira, porque senão você não vai nem conseguir acompanhar todas essas empresas. É humanamente impossível. Na próxima aula, inclusive, eu vou falar de ciclos de evolução na sua jornada como investidor de ações. O que eu quero que você guarde é o seguinte: se você não tem uma carteira de ações ainda, o ideal é que você tenha cerca de 5 ações na carteira. Um pouco mais ou um pouco menos, está tudo ok. Agora, se você já investe em ações, a maior parte das pessoas que me seguem já investe em ações da Bolsa de Valores, você precisa montar uma carteira mais completa, uma carteira madura de ações. E anote esse número: cerca de 20 ações é um número mágico para você ter uma carteira completa de ações. Só que mesmo a montagem da carteira faz que você precisa entender os ciclos de mercado. Vou te dar um exemplo rápido. Enquanto a Bolsa de Valores estiver cara, você vai montar uma carteira mais defensiva. As ações estão muito caras. Quando a Bolsa de Valores estiver barata, por causa de crise, você vai montar uma carteira mais ofensiva, as ações vão estar mais baratas. Existem indicadores chaves que mostram o momento que a gente está no ciclo de mercado. Conhecer esses indicadores, os ciclos de mercado, vão fazer que você saiba montar uma carteira de ações para aquele momento histórico específico, como foi em março de 2020, as ações estavam muito baratas, a Bolsa de Valores caía, tudo estava barato, era o momento de montar uma carteira mais ofensiva com ações como Petrobras, empresas do setor de construção civil. Então isso aqui são algumas diretrizes fundamentais na hora de você montar sua carteira de ações. Mas claro, isso é só uma amostra que você precisa saber sobre ciclos de mercado. Tem outros pontos fundamentais que vão te dar clareza na hora de montar sua carteira de ações para determinado momento da nossa Bolsa de Valores. Sobre gestão de risco da sua carteira de ações é outro ponto fundamental. Quantos setores tem na carteira? Quantas empresas exportadoras tem na carteira? Quantas empresas mais ligadas ao setor doméstico tem na carteira? Quantas empresas mais de valorização? Quantas empresas mais de dividendos? Quantas empresas focadas nos dois, dividendos e crescimento? Quais empresas vão ganhar mais quando a Selic estiver em queda? Quais empresas que você vai ganhar mais quando a Selic estiver em alta? É uma composição de carteira equilibrada. Essa composição da carteira equilibrada com os itens que eu mencionei, junto com o entendimento do ciclo de mercado de ações, vão fazer que a gente minimize o máximo possível os riscos e potencialize o máximo possível o retorno. Passo número 5, um passo extra que eu vou mostrar aqui para você. Esse passo é você ter paciência e deixar a mágica dos juros compostos trabalharem para valorizar o seu patrimônio. Você vai segurar as ações por longos períodos, ao mesmo tempo que você monitora se as empresas estão te entregando um bom resultado.
Esse quinto passo tem um aspecto psicológico bastante forte. Eu dou nome a isso de desafio da travessia. O que é o conceito de desafio da travessia? É você ficar investido anos em ações da Bolsa de Valores e aguentar as flutuações da Bolsa. É a Bolsa de Valores subir, você controlar seu emocional e se manter disciplinado só em aportar em empresas que estejam negociando a preços atrativos. É no momento de quedas você manter a disciplina e aportar ainda mais, você ver seu patrimônio flutuando para baixo e ficar empolgado em comprar ações baratas, porque é uma oportunidade. A ideia é que você fique anos investidos a vida toda e fique colhendo os resultados com dividendos e valorização do seu patrimônio, isso no efeito bola de neve. Desse patrimônio grande que você vai formar com ações da Bolsa de Valores, você vai conseguir extrair uma renda passiva sem dilapidar o principal. Você vai ter uma condição de vida financeiramente boa para você e para os seus filhos. E eu vou compartilhar aqui uma história contigo. Uma vez o Bill Gates, o bilionário, fundador da Microsoft, que você conhece, perguntou para o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de ações da história mundial. Bill Gates perguntou o seguinte ao Warren Buffett: o seu método de investimento e de enriquecimento é muito simples, por que muitas outras pessoas não adotam a sua estratégia de investimento? O Bill Gates estava surpreso com a simplicidade da estratégia de investimento em ações do Warren Buffett. E o Warren Buffett respondeu para o Bill Gates: é porque as pessoas querem enriquecer do dia para a noite. Elas não têm paciência e elas não têm disciplina. Você não vai ficar rico em uma semana, mas com paciência e disciplina ao longo dos anos com investimento em ações da Bolsa de Valores, sim, isso é possível. E é melhor demorar uns anos para ficar rico do que nunca ficar rico. E o Warren Buffett diz isso porque você conseguindo uma rentabilidade razoável no mercado de ações, a mágica dos juros compostos vai funcionar, o efeito bola de neve vai funcionar. Tendo disciplina e paciência, existe sim a multiplicação dos seus dividendos e do seu patrimônio. Então, o quinto passo, por simples que ele possa parecer, é ficar anos investidos em ações da Bolsa de Valores. E à medida que esses anos passam, os juros compostos ficam incididos em cima de juros e o seu patrimônio vai se valorizando e se multiplicando várias vezes. Você tendo um patrimônio grande, você extrai uma renda passiva extremamente elevada dele. E uma vez que esse patrimônio é formado, você criou uma riqueza intergeracional dentro da sua família. Um patrimônio que vai gerar renda passiva não somente para você, mas para os seus filhos e para os seus netos. Você vai conseguir cuidar da sua família, vai dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. Você vai parar de ter apertos financeiros que a maior parte dos brasileiros tem. Você vai parar de ficar pensando em boleto todos os meses, como que você vai pagar esses boletos. Parar de ficar preocupado como vai pagar uma boa educação para o seu filho, para a sua filha, vai poder viajar de férias, conhecer outros países, conhecer os Estados Unidos, conhecer os países europeus. Isso aconteceu comigo e eu quero que aconteça com você também. Tenha clareza que somente 1% das pessoas acima de 60 anos conseguem viver com os próprios recursos. É hora de você dar esse passo a mais para cuidar do seu patrimônio e dar qualidade de vida para você e para sua família. A hora que você quiser viajar de férias levando a toda a família, vai fazer isso. Se quiser morar numa casa mais confortável, você vai conseguir também. Se quiser trocar o seu carro velho, você vai conseguir também. Com esses 5 passos que eu te mostrei hoje, você tem um plano, um caminho simples, eficiente e rentável para aumentar sua renda passiva e valorizar seu patrimônio com segurança investindo em ações da Bolsa de Valores. Claro, você precisa aprofundar cada um desses pontos que eu mostrei para você. E depois de mostrar esses 5 passos, agora eu vou mostrar um plano para você se aposentar mais cedo com dividendos de ações da Bolsa de Valores. Eu vou compartilhar minha tela para você ter clareza de quanto que você precisa aportar, qual rentabilidade você precisa ter para você atingir essa meta de se aposentar mais cedo com ações da Bolsa de Valores. Nessa planilha a gente vai calcular os aportes que você precisa fazer, você vai simular o crescimento do seu patrimônio com base em uma rentabilidade do mercado de ações e você vai ver a mágica dos juros compostos funcionando na prática. E fica tranquilo que você que está inscrito nesse evento, se você está dentro do grupo de WhatsApp, você vai receber essa planilha em seguida. Vamos lá, vamos supor que você tem um patrimônio inicial aqui de R$10.000 e vai aportar mensalmente em ações da Bolsa de Valores cerca de R$500. Se a gente pegar um prazo aqui de 30 anos ou menos, vamos ver qual vai ser o resultado disso. Se a gente supor que você vai ter uma rentabilidade aqui, vamos colocar de 15%, né? Quanto que você vai ter de patrimônio daqui a 10 anos? Se você fizer esse aporte de R$500 e esse patrimônio inicial, você vai ter R$169.000 e já vai estar recebendo mais de R$1.300 por mês de renda passiva. Agora, olha o efeito aportando só R$500 por mês daqui a 30 anos. Você vai ter um patrimônio de R$3,4 milhões e vai estar recebendo R$27.000 por mês. E se você fizer um aporte maior, você tem uma renda maior para aportar. Tem gente que pode aportar R$1.000, tem gente que pode aportar R$5.000 por mês. Se você aportar R$1.000, você vai ter daqui a 30 anos R$6,2 milhões e quase R$50.000 de renda passiva todos os meses, isento de imposto de renda. Você não precisa nem trabalhar por essa renda. E se você puder fazer aportes maiores ainda, vamos supor que você consiga fazer aporte de R$3.000,
você vai ter 17 milhões de reais e vai receber 140 mil reais por mês. Você imagina você tendo uma renda passiva, uma renda que você não precisa trabalhar por ela, de 140 mil reais. Quanto de coisa que você gostaria de fazer, você conseguiria com essa renda passiva por mês. E se você fizer aportes maiores, você vai conseguir mais ainda. Eu vou compartilhar essa planilha com você e você faz a adaptação à sua realidade, quanto de aportes você vai fazer. E pode simular as rentabilidades aqui, 15%, pode ser 10%, pode ser 20%, são rentabilidades possíveis no mercado de ações. Quando eu apresento a possibilidade de investir no mercado de ações com a finalidade de renda passiva e valorização do patrimônio, muitas pessoas podem pensar, eu quero começar, mas acho que eu vou deixar para daqui a pouco. Vou deixar para daqui a 6 meses, vou deixar para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. O problema disso é que o tempo é um dos fatores fundamentais. Quanto antes você começar, menor vai ser o aporte necessário para você conseguir ter resultados de impacto de verdade. Eu entendo as pessoas pensarem assim no início da jornada de investimento em ações da Bolsa de Valores. Afinal de contas, todo ser humano, inclusive eu e você, muitas vezes a gente é movido pela urgência do dia a dia, é a correria do trabalho, dos estudos, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Você pode até não ter uma super urgência agora, mas em algum momento ela vai surgir, uma emergência financeira. Imagina que você quer pagar um plano de saúde caro na velhice e não consegue pagar. Eu recebo várias mensagens de pessoas preocupadas que a conta na velhice não fecha, quer pagar plano de saúde, quer pagar alimentos, quer pagar moradia, são os filhos preocupados com as velhices dos pais, ou mesmo as pessoas que já estão em idade avançada estão preocupadas que as contas não fecham. E eu quero que quando as super urgências batam na sua porta, você não se preocupe em pagar as contas. Se você precisar ajudar familiares, seus filhos ou mesmo seus pais, você vai conseguir fazer isso. Então aprenda a investir por você e por eles também. Lembra dos resultados que eu te mostrei lá no início da primeira aula? Se você tivesse investido em ações lá atrás, hoje você teria um patrimônio super elevado e uma renda passiva super elevada. Agora é a oportunidade. Veja as pessoas que participaram desse evento, pessoas que aprenderam a investir comigo em ações da Bolsa de Valores, o que elas falam sobre começar o mais cedo possível. Imagina se você tivesse começado antes, né? Depois de ter passado por esse ano investido, né? Passado já foi, né? Podia ter começado antes, né? Você também é jovem, né? Tem muitos anos para ficar investido e se beneficiar, mas se você tivesse começado antes, né? Porque muitas pessoas deixam para depois. Não vou começar hoje no mercado de ações, vou começar depois, não vou começar a aprender sobre educação financeira, e depois isso tem um custo muito elevado. Mas você que já está no meio do processo, qual é essa sensação, né, de se pudesse ter começado antes, né? Você sente que o resultado seria maior? A gente é um arrependimento, né? É lógico, a gente não deve chorar, né, o que não foi feito, mas a gente fica com um sentimento de arrependimento mesmo, porque a vida hoje, de repente, fosse mais fácil. Bom, eu volto a repetir, né? Você tem que fazer investimento com conhecimento, né? Se quem está assistindo aqui a live, né, porque está atrás desse conhecimento, né? O professor Ganesh, de certa forma, ele deixa tudo de forma bastante clara. E não se enganem, não, ele entrega muita coisa nessas lives, viu? Depois que você faz o curso aí, você vai só aprimorar o que ele já falou para você nessas lives de aquecimento. E aí cabe a você, eu sempre até brinquei com ele na última entrevista que eu dei para ele, que eu fico revendo, né? Eu digo, não, peraí, será que eu esqueci alguma coisa aqui nesse vídeo? Eu vou ver de novo esse vídeo aqui. Aí eu vou, e é como a gente assistir um filme novamente, a gente acaba vendo que alguma coisa passou despercebido, né? E o arrependimento que todo investidor tem, depois que começa a investir na Bolsa, é esse, gente, não vão se enganar, não. É de não ter começado quando tinha 20 anos, porque hoje poderia estar com 40 anos aí numa outra realidade, né? Mas, como diz o ditado, né, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, né? O importante é você começar com conhecimento. Então, se você já está aqui, você está atrás desse conhecimento e fazer investimento, né? Olha, a bolsa ela vai estar em alta, ela vai estar em baixa. Eu posso estar, ele é muito novo, ele não tem nenhum ano. Não, beleza, não tem nenhum ano, mas eu estou atrás do conhecimento, né? E você tem que estar investido, você tem que estar investido no período de baixa, você tem que estar investido no período de alta, né? Você tem que estar investido nas boas empresas. E você não precisa estar comprando um lote padrão, né? Eu fico feliz que um dia desse eu consegui comprar um lote padrão de uma ação aí, 100 ações. Poxa, para quem começou comprando 5 ações, 10 ações, chegar a comprar um lote padrão, poxa, porque o negócio está evoluindo mesmo, o negócio está dando certo, né? Mas você tem que estar investindo em alguma coisa, você tem que começar, porque quanto mais tempo você demora, quando chegar lá na frente, você vai ter o arrependimento de todo investidor, de não ter começado a investir antes. Pô, se eu tivesse... A pessoa pensa assim, né, professor? Pô, se eu tivesse começado 5 anos antes, onde eu estava agora? Né? Onde eu estaria agora, né?
E é o pensamento que todo mundo no final vai acabar tendo, é esse, de não ter tido a oportunidade de ter começado antes no mercado financeiro, né? Algumas pessoas acompanham na internet e eu sempre tento entregar o máximo possível num conteúdo gratuito, né? Mas você que entrou pro treinamento, você acha que acelerou o processo, você acha? Muitas vezes as pessoas ficam assim, não, eu acho que eu não vou entrar porque o conteúdo gratuito é muito bom. E de fato eu tento entregar, só que não consigo ter o passo a passo ali para a pessoa, né? Porque tem um início, meio, fim, né? Não tem nem comparação o conteúdo gratuito com o conteúdo que tu faz do curso, tá? O conteúdo do curso é muito mais completo, muito mais explicativo, transparente, é um curso que te explica os passo a passo. Eu acho que a pessoa mais leiga, tem um cara que nem eu, que eu sou leigo nessas coisas, eu consegui acompanhar e saber pesquisar as entrelinhas para te entender se uma empresa está te dar lucro, se não dá. Tem muito mais coisa que você ensina lá no curso, por exemplo, das coisas mais profundas, vamos usar isso aqui, de uma empresa, que te mostra a realidade do que é aquela coisa mais ilusória. Que nem quando uma empresa vai entrar no IPO, ela pinta a casa bonitinha, ela te mostra as rachaduras. Você, quando faz o teu curso, você mostra, ensina para a pessoa escolher a empresa e enxergar essas rachaduras da empresa dentro da análise que tu faz da empresa, dos fundamentos dela, dos lucros. Explica que não é uma empresa porque deu um lucro hoje, que ela está barata. Ela tem que ter um histórico de lucro, porque aí seria muito fácil tu comprar qualquer ação. Deu lucro, agora eu vou comprar. Aí tu entra na sardinhagem de todo mundo. Isso, e o teu curso, ele te ensina com profundidade a realidade do que é uma empresa e o que você tem que pesquisar dela, o que você tem que buscar dela para você investir com segurança em cima dela. Agora, deixa eu te parabenizar por você estar tão comprometido em participar durante toda essa semana do evento, durante a jornada do investidor de ações. Está sendo incrível compartilhar um pouco do método Dexa com você, que só meus alunos têm acesso. Sim, isso é somente uma parte do método Dexa, porque de onde vieram essas estratégias e ferramentas tem muito mais. No meu programa, o programa Dexa, o programa Dividendos Crescentes e Seguro com Ações, é onde eu acompanho de perto todos os investidores que querem acelerar os seus resultados com investimentos em ações da Bolsa de Valores, tanto para receber dividendos quanto para ter valorização no longo prazo. O programa Dexa não é somente um curso, ele é um programa completo, com passo a passo das aulas gravadas, encontros ao vivo, suporte ao aluno, carteira recomendada de ações, a avaliação da carteira dos alunos, comunidade de investidores e todo um mapa no ciclo de evolução da jornada do investidor de ações da Bolsa de Valores, como a sua jornada. Mas a gente vai ter tempo para falar do programa Dexa depois. Neste momento eu só quero que você tenha entendido que investir em ações da Bolsa de Valores, selecionar as melhores ações, é acessível ao investidor comum e que isso pode ser feito com segurança, sem aventuras com seu dinheiro. E mesmo assim, com grande potencial de valorização e de recebimento de dividendos crescentes. Então agora bora recapitular aqui e revisar um pouco de tudo que a gente viu até agora. Se você não anotou, anota agora. A gente viu o caminho mais simples, eficiente e rentável para você ganhar dinheiro de verdade com o mercado de ações. Eu dividi em 4 ou 5 passos. Você precisa ter uma estratégia clara que você vai usar para investir. Depois de anos no mercado de ações, eu consolidei tudo isso no método Dexa, dividendos crescentes e seguro com ações. Segundo passo, você precisa saber selecionar os melhores setores e as melhores ações da Bolsa de Valores dentro desses setores. Você precisa acumular ações baratas. Para comprar ações baratas, você precisa saber valuation e técnicas de precificação de ações. Eu vou falar mais disso na próxima aula. Quarto passo, você precisa montar uma carteira completa de ações, mitigando os riscos, gerenciando os riscos. Precisa conhecer os ciclos de mercado para montar a melhor carteira naquele momento que você está vivendo. E o quinto passo é ter paciência e disciplina e ficar anos investidos seguindo o método Dexa de investimento em ações da Bolsa de Valores. E você vai monitorando para saber se as ações que estão na sua carteira estão gerando bons resultados ou se você precisa trocar elas. E na nossa próxima aula, a terceira e a melhor aula, eu quero te mostrar o mapa para você se aposentar mais cedo com ações da Bolsa de Valores, recebendo dividendos com ações da Bolsa de Valores. Você vai ver os ciclos de evolução da jornada do investidor de ações com base no método Dexa. Você vai ter um mapa certinho para onde que você precisa ir, onde que você está, como otimizar a sua carteira de ações e como dar o próximo passo na sua jornada, na sua escalada como investidor de ações da Bolsa de Valores. Além disso, eu vou te mostrar um caso prático de uma ação que eu investi recentemente e tive ótimos resultados em termos de valorização e em termos de dividendos. Você vai ver os bastidores de como eu analisei essa ação e como selecionei essa ação. Chegou a hora de você ver os seus dividendos crescerem ano após ano, isso com segurança e sem aventuras. Então se prepara, porque o próximo episódio, de longe, o episódio mais importante de todo esse evento que está acontecendo agora, de toda essa imersão. Coloca na tua agenda a data e o horário
horário que a aula vai ser liberada para você não perder todo esse conteúdo. Na próxima aula eu vou mostrar para você também como fazer o valuation de uma ação com esse caso prático que eu vou mostrar para você. Então é importante quanto você saber qual é a ação boa para você investir agora, é você ter um método claro para te ajudar a escolher as melhores ações da Bolsa de Valores para você investir durante toda a sua jornada como investidor. Quando comprar, quando vender, como fazer isso de forma estratégica, como administrar sua carteira mitigando os riscos, que um método claro ele te orienta a cada passo em cada decisão que você precisa tomar na sua jornada como investidor de ações. É você aprender a pescar no mercado de ações e não só ficar pegando dicas. E como presente da terceira aula, você vai receber uma planilha para te ajudar a fazer o cálculo da sua renda passiva que você quer receber com as ações da Bolsa de Valores. Se você quer receber 5, 10, 15 mil reais por mês, essa planilha vai te dar clareza do que você precisa fazer, quanto que você precisa investir, quais ações e quantas ações você precisa ter. E olha, eu vou te contar, hein? Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui e como eu sempre falo, grandes vitórias são feitas de pequenas vitórias. Valorize tudo isso que você aprendeu nessa aula de hoje, porque é um conhecimento que literalmente ele vale ouro. E isso mostra que você é uma pessoa comprometida com a sua evolução como investidor. Aqui embaixo você vai ver um botão para a comunidade exclusiva do Facebook, a comunidade exclusiva do evento, e lá a gente consegue interagir, você consegue interagir com outros participantes que estão participando desse evento. Então entra lá para você garantir o seu acesso também. Tudo que é mais novidade eu sempre mando por lá. Então é só você clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo que você já vai ser direcionado para a comunidade do Facebook fechado para os participantes deste evento. E como eu falei na primeira aula, tire um print, uma foto dessa tela e me marca lá nos stories do Instagram, @ganeshinokawa. Mostra que você faz parte desse movimento, dessa imersão que está acontecendo agora para investidores de ações da Bolsa de Valores. Tira esse print e não esquece de me marcar. Eu prometo que eu vou te repostar, beleza? Último recado super importante para que eu e minha equipe a gente conheça a sua necessidade específica como investidor. Você que está assistindo agora, eu vou te dar um presente extra desse evento. Eu vou te entregar um relatório gratuito da minha carteira recomendada de ações e nesse relatório gratuito que você vai receber, você vai encontrar a tese detalhada de investimento em uma ação da Bolsa de Valores que do meu ponto de vista é a que mais tem potencial de pagamento de dividendo e de valorização para você investir nesse mês agora. E nesse relatório eu explico com detalhes por que vale a pena investir nela. Para você receber esse relatório é só responder uma pesquisa rápida, a pesquisa de check-in desse evento. O link para você responder essa pesquisa ela está na descrição do grupo de WhatsApp. Então, você vai na descrição do grupo de WhatsApp, clica no link, responde a pesquisa e depois que você responder a pesquisa vai aparecer um link para você baixar o PDF desse relatório. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau!